Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Especialité Convida. Hoje, nosso convidado especial é o Dr. Paulo Gelsi. Nós vamos falar a respeito de dermatologia veterinária. Estou aqui com o Bruno, meu sócio, que vocês já conhecem. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro. E quero agradecer, Paulo, então, o seu aceite, né? Tão prontamente você aceitou. E vamos começar te apresentando, então. Eu queria saber, primeiramente, fala um pouquinho da sua formação acadêmica. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me formei em 2010 na Universidade de Marília e eu até falo, eu entrei na dermatologia, eu brinco até antes mesmo de ser veterinário, né? Meu primeiro veterinário e dermato. Praticamente, né? Para quem não sabe, eu sou filho de veterinário e meu primeiro contato com a dermato, eu brinco, foi quando eu acompanhava meu pai. Eu sempre acompanhei meu pai, eu trabalhava com ele, né? Ainda menino, auxiliando ele, participando ali da clínica. E meu primeiro contato com a dermato, eu nem sabia ainda que eu seria um veterinário, né? E foi com sarna demodésica, né? Famosa sarna demodésica. E nos anos 90 ainda falava-se o termo sarna negra, né? E era um tabu ainda, né? E eu lembro que era um cachorro chamado Beck. Era um piquinês, bravo, super bravo, e, enfim. E na época ele tinha um microscópio monocular e eu lembro que eu ali auxiliando ele me chamou para ver aqui, olha, vem cá ver, esse é um Demodex canis, mostrou ali e tal. Enfim, então... E é muito legal, né? Porque acaba sendo uma coisa mais palpável que a gente consegue ver ao microscópio, né? Exato. Do que células e essas coisas. Você vê o criança bichinho mexendo, ainda, né? Exato, era um menino. Você deve ter achado demais. Para mim eu estava me sentindo um cientista, né? E era uma época muito arcaica ainda na veterinária, né? Nos anos 90 ali, de métodos de tratamento. A sarna demodésica era um baita de um problema, né? Enfim, então eu tive o contato com a dermato ainda bem antes de me tornar veterinário. Nessa época aí, como filho de veterinário, participando ali dessa... Mas aqui em São Paulo ou em Marília? Não, isso no interior, em Marília, né? Tá. Aí depois que... Você é de Marília? Eu morava em Marília, eu vim para São Paulo depois em 2010, nunca atuei como veterinário em Marília. Tive a minha formação lá e depois que eu vim aqui para São Paulo. E aí depois, em 2014, que eu comecei a estudar na dermato, fiz a minha primeira pós, e lato sensu, e depois só em 2020 que eu fiz o meu mestrado, né, com ênfase na dermatologia. Então eu posso dizer que na dermato mesmo eu estou desde 2014, né, são 11 anos. Como dermato. Antes disso, dividimos muitos plantões noturnos. Verdade, isso é verdade. O Bruno, a gente já, desde a época de plantões noturnos, né, Bruno? Então o Bruno é meu grande amigo aí, companheiro da época de noites, claro. Exatamente, legal, troca de plantão, dos feriados, né? Então isso é verdade. Domingos. Época que a gente ainda fazia aqueles plantões malucos, né? Pois é. Mas isso faz parte. Mas passa. De todo o começo, isso é verdade. Muito bem. E conta pra gente o que você mais atende, assim, se você for falar das doenças, das dermatopatias, qual a importância você percebe que essas dermatopatias tenham dentro da clínica médica, de maneira geral, na medicina veterinária, e qual a importância dessa especialidade e quais são os principais diagnósticos, então, né? Quando a gente fala de dermato, sempre tem aquelas, a gente falou da demodésica, hoje eu quero acreditar que não é mais um problema, né? Não tão frequente. Tão frequente como era, mas eu existe, lembro. Né? Ainda existe, aparece ali meio, às vezes até sem mas querer. Eu lembro, sim, na época que eu atendia lá em Jaboticabal, tinha a tal da sarna negra, né? Os cachorros chegavam realmente no estado deplorável. Mas, enfim, o que você me diz a respeito disso? Olha, hoje, sem sombra de dúvidas, as alergopatias, a doença alérgica, a dermatite atópica, é o que a gente vê todo santo dia na rotina,
né? Eu acredito que dentro de cada especialidade tem a sua... Seu arroz com ganha-pão. feijão. Então, na cardio tem o... A gente estava... A doença valvar mitral. A endócrino tem o hipercortisolismo, hiperadreno, os termos aí, doença inflamatória intestinal na gastro. Então, a atopia, dermatite atópica, sem sombra de dúvidas, é o que mais se atende hoje na dermato. Então, é lógico que dentro de dermatite atópica não é só isso, não é uma doença simples que você passa um único tratamento. Dentro dela engloba várias situações onde você vai ter que ter um manejo de acordo com cada necessidade, porque ela não é uma doença única, tem padrões diferentes dentro de cada raça, tem fases diferentes. Então, apesar de ser a principal casuística, até eu fiz um levantamento de 2020 até 2023, deu 81%, né, só de alergia, né? Aí dentro de alergia a gente pode incluir desde DAP, alergia alimentar e a dermatite atópica. Dentro disso eu ainda não defini ao certo, mas é absurdo a quantidade de paciente com doença alérgica dentro da minha rotina. Né? Dentro da sua rotina. E top, assim, se for pensar, principalmente em cães, né? Porque quando a gente fala aqui, para mim, a gente está falando de cão. Sim. E o gato? Gato também, né? O gato, até fazendo uma diferenciação, né? Ele também tem a síndrome atópica cutânea felina, né? O gato, ele tem uma diferenciação assim na questão do prurido, né? Então, quando a gente pergunta para o dono do cão em relação a coceira, o dono, aliás, a queixa quando ele chega lá, meu cachorro está coçando. Não para de coçar. Não para de coçar. Cachorro que não dorme, pelo amor de Deus. Exatamente, é a queixa principal. Do gato já nem tanto, tá? O gato, você pergunta para o dono, está se coçando? Não. Então, ali a queixa dele já é uma alopecia, ele está com uma falha, uma lesão. Está se coçando? Não, ele não está se coçando. Então, a gente costuma falar que o gato é um coçador oculto, né? Então, tem essa diferenciação. Gato e seus mistérios. Muitos. Então, o gato oculto. também tem, né, dentro da casuística, acontece muito mais a DAP, né, mas tem a síndrome atópica cutânea felina, mas tem essa característica de ser um coçador oculto, né, mas também da rotina na dermato de felino também, doença alérgica é a principal. Também é a principal dermatopatia? Dermatopatia alérgica. Mas é muito interessante você falar isso, Paulo. Isso me fez lembrar o seguinte. Por exemplo, o cão e o gato... Então, o cão cardiopata, ele faz o quê? Ele tosse. Eu estava Gato pensando exatamente isso. Será que o gato é um torcedor oculto? Torcedor oculto. Gato com cardiopatia, ele não tosse. Talvez ele confunde o dono na tosse, não sei. Também. Porque o gato, ele faz aquela... Ele tem seus mistérios. Né? Eu sou dono de 2 gatos e ele fica o tempo todo ali, se limpando, se lambendo, então ele pode confundir o dono na questão do que ele está se coçando. Então ele só vai chamar atenção quando tem aqui aquela falha, aquela rarefação pilosa. Né? Então o gato, ele tem esse mistério, né, que confunde bastante o dono, né? E aí, depois disso, não tem uma segunda doença mais comum, é atopia? Que daí na atopia, ela vai, junto com ela, vai ter as piodermites, né? Aí, piodermite, vamos colocar, ela tem outras... secundária, né? Secundária, mas daí a piodermite a gente pode... ela tem outras causas, né? Endocrinopatias, enfim. Então, tem as doenças autoimunes, não é a mais comum, né? Doença parasitária, até nesse levantamento que nós fizemos, ela tá ali em terceiro, mas eu não coloquei a DAP dentro dela, né? Porque ela já coloca nas alergias, mas porque tinha autocaríase, né? De gato, né? A sarna, né? Uma demodiciose já não estaria ali, né? Enfim, então aí tem as doenças endocrinopatias, né? Quando chega até a mim, né? Mas depois eu encaminho para um endócrino, mas ela chegou para o dermato. Então, as alopecias não inflamatórias, agora nesses SPITs, né? Então acaba, apesar de ser tem uma visão ali da endócrina, tem uma
base endócrina, mas acaba indo para o dermato. E de quem é essa bucha? Eu vejo assim, tem uma manifestação cutânea, né, que tem que fazer uma triagem, sim, endócrina, tem que fazer toda uma avaliação endócrina, mas eu acho que seria o ideal mesmo ter uma combinação dos dois profissionais, quando possível, sim, obviamente, né? Então, quando você consegue trabalhar com as duas especialidades, seria um mundo ideal, né? Quando não possível, aí e você já fez essa triagem, aí a gente consegue trabalhar com ela. Mas quando você viu que tem um perfil mais endócrino, aí o endócrino seria o melhor profissional para estar cuidando, na minha opinião. Né? Sim. Tá. Quando tem ali medicações, eu pelo menos não me sinto à vontade, eu vou avançar aqui em alguns tópicos, tá? Mas na questão ali de uma medicação, um trilostano, por exemplo, se tem um endócrino que trabalha comigo, que ele poderia estar conduzindo e dosando hormônio, por que se o endócrino trabalha comigo, por que eu vou fazer isso? Com certeza, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas, a gente nem fica confortável, né? Mas se não tem nenhuma medicação ali que envolva questão de mexer ali em hormônio, bloqueia aqui, bloqueia ali, aí sim o dermato consegue muito bem estar fazendo esse tratamento. Né? Então isso vai depender de cada caso. Mas chega até, como a gente estava falando, chega até um dermato, porque a queixa do cachorro, o dono está olhando ali, olha, tem uma falha. E aí até tem situações que não era alopecia e foi por acontece isso, chegou até a mim porque é um Spitz e começou com uma falha aqui, tem uma mas calma, nem tudo é alopecia, né? Então tem essas situações também, né? Então, também por isso que tem que chegar. Mais comum, mas exatamente, tem que chegar, por isso que tem que passar pelo dermato, né? Sim, então, é a primeira etapa, né? Agora, em relação, voltando um pouquinho na atopia, também tem uma coisa que eu fiquei curiosa. Qual seria a base da doença, né? A etiologia mesmo, porque eu penso o seguinte: todas as doenças que têm envolvimento racial, né? Então a gente sabe, a gente estava conversando, né, antes de começar aqui a gravar, falando dos Westes, né? Que são sabidamente atópicos e tal. Mas veja que é uma raça específica. E as raças, como os cães têm uma sobrevida pequena, né, perto da nossa, a gente acaba vendo várias gerações de várias raças da moda, né? Então você consegue perceber algum tipo de flutuação na casuística, sim, por conta disso? Quando você mesma disse do Oeste, quando vê literatura internacional, fala muito do Oeste. Aqui no Brasil, não tem tanto Oeste. Não tem Oeste, e a gente é campeão, tem uma experiência muito maior com Shih Tzu. Com Shih Tzu, eles são bem atópicos. Exato. Né? E aí, respondendo a sua pergunta em relação à raça, é isso? Para saber se é genética. Sim, genético. Sim, tem genética, tem o ambiente. Né? Então tem essa combinação, genética com ambiente. Quando a gente fala ambiente, é como esse animal vive, como que ele. Por isso que tem a hipótese da higiene. Isso se aplica para a gente. Né? Até eu costumo falar assim, a pediatra do meu filho, quando ele era bem bebezinho, ela falou: tem pet em casa? Temos um gato. Isso é bom. Né? Então a hipótese da higiene, eu vejo e falo isso sempre, é muito aplicada pro animal, estilo de vida que esse cachorro tem. Claro. Qual é a hipótese da higiene? Explica melhor. A hipótese da higiene, vou resumir, ser bem breve, mas é assim, esse termo que está sendo usado da humanização dos cães, né? Sim. Então, assim, esse animal que ele, vamos pegar aqui em São Paulo, né? O animal, a maioria dos cães que a gente atende, pelo menos, são animais de apartamento. Né? Então, esse cão que cresce no apartamento, tá? Eu moro em apartamento, então a pessoa dá banho nesse cachorro toda semana, talvez tenha necessidade, né? Mas ao mesmo tempo você não quer que esse cachorro suba na sua cama, né? Que fique ali no sofá. Então, esse animal ele não tem contato algum com grama, sua casa é extremamente limpa, você também não quer deixar sua casa suja. Para ajudar o sistema imunológico do cachorro. É a história da criança que come terra, né? É bem isso. Então, não é um cachorro mais de quintal. Eu, que morava no interior, e minha casa sempre tive muito bicho, quintal e cachorro solto. Então, assim, já é um estilo de vida diferente. Então,
esse cão, ele não vai ter, o sistema imunológico dele, desde jovem, não vai ter, as células T regulatórias não vão, desde jovem, não vai ter a produção dessas células T regulatórias. Então, ele não vai ter um sistema imunológico adequado para aquela situação. Então, essa é a hipótese da higiene. E aí, a genética, mais isso, então, se fosse assim, todos os cães de São Paulo seriam autóctonos. Claro. Eu dei exemplo de São Paulo, mas qualquer situação. Então, a genética mais o estilo de vida, o ambiente. Né? Então, por isso que tem raças e tem situações que o animal ele tem mais e menos alergia. Né? Então, a gente pode ter... Isso, inclusive, eu vejo. Fala assim, o irmão, né, conhece a ninhada... O irmão ele não é tão alérgico quanto esse. Isso a gente vê. Né? Então, por quê? Porque esse daqui, a pessoa está criando de um jeito diferente do outro. Então, ele está com uma alergia diferente. Então, eu mais vejo, ou menos exposto. Mas depende da exposição alérgica. Então, isso não sou eu que estou deduzindo isso. O alérgeno, ele é aquilo... Vamos partir dessa teoria da higiene. Isso. A alergia é aquilo que o cão não é exposto? Então, por exemplo, esse cachorro de apartamento, ele vai ter mais alergia a grama, vamos supor, a pólen? Ele foi exposto uma vez, né, ele fez ele é o que ele é exposto. Né, então, conforme ele vai sendo mais exposto, ele pode começar a tolerar mais. Se fosse desde pequenininho. Então, se Exato. isso não aconteceu, mas então, por exemplo, esse cão que vive em apartamento, provavelmente, me corrija se eu estiver falando besteira, não vai ser alérgico a desinfetante, vamos supor. Porque ele cresceu lá com aquela casa ultra limpa. Desinfetante já seria já numa questão de contato, uma dermatite de contato, mas indo nessa linha sim. Né? Ele não foi tão exposto a um alérgeno. Certo, então ele acaba desenvolvendo alergia àquele vai sensibilizando, exatamente tá. isso. Nessa linha de raciocínio está perfeito, exatamente. Então, por isso que é bom ter um zoológico em casa quando a gente tem nenê. Exatamente. Papagaio. Então, quando a gente tem a oportunidade de... É muito difícil não. Uma casuística de dermato, você atender o filhote. Mas uma sarna demodésica, uma autocaríase e impetigo, né? Isso acontece. Mas a sarna é a mais... Então, quando você tem a oportunidade de atender um filhote, é bem legal quando a gente consegue já passar essa informação. Então, eu consigo. Né? Eu falo, olha, dá uma dica, entre aspas, né? E eu tenho certeza que se isso for de um jeito bem trabalhado, a gente pode, sim, fazer com que esse cão, talvez, se ele tenha genética, talvez com que ele não vai se tornar aquele alergopata de um jeito tão grave, tão intenso. Né? Então, uma coisa interessante também para os clínicos, né, que acompanham esses filhotes, fazem a vacinação. É uma informação que eu mesmo não tinha. Exatamente. Sim, então, aí se a gente for discutir muita coisa em cima disso, aí tem um monte de coisa, inclusive de pulga. Fala assim, esse cachorro não pega nem pulga. Parasita. Nunca viu uma pulga, né? Aí sabe assim, o parasitismo, ele tem mais produção de IL-10, que daí isso pode fazer com que ele tenha mais células regulatórias. Então, entre aspas, não é uma coisa que a gente não vai divulgar, mas é sugerir. Vai promover, né? Mas assim, 10 pulgas por dia. A grosso modo, eu poderia falar assim, ele tendo a vida de cachorro, né, ninguém quer isso, mas até um parasitismo não seria de todo mal. A gente não quer falar isso. Mas eu entendi. Se isso já faz bem, como a propaganda do Homo, né? Isso já faz bem, sim. Então, não vou saber dizer aqui o nome de trabalho nem nada, mas da linha humana. Mas tinha um professor que ele tinha trabalho que falava de irmãos, pessoas que foi criado lá no interior, no sítio, numa situação, ambiente rural. Ele não desenvolveu, não sei se era rinite ou um quadro de uma alergia, e o que veio para a cidade, que não habitou um ambiente... o que ficou no sítio não desenvolveu, o que veio para a cidade desenvolveu doença alérgica. Então, assim, essa hipótese da higiene não é uma teoria da conspiração. Sim, então, isso é o que sentido, se aplica, né? é o que se aplica também, né? Então, porque no sistema imunológico, as células T regulatórias, então isso é uma coisa que é explicado, isso é o que a gente aplica também
por que tem bastante cão alérgico, principalmente em grandes cidades, né? O estilo de vida, a genética, o ambiente onde esse animal vive. Pois é. E você sabe que eu vou falar, eu tenho que confessar uma grande admiração que eu tenho pelos dermatologistas. De verdade. Dermato foi... A gente estava conversando de Jaboticabal, né? Lembramos do professor Camacho. Ele era meu professor de clínica médica, né? Um excelente professor, porque Verdade. ele é apaixonado, né? Pela clínica médica e por lecionar também. Então, é um excelente professor. E o primeiro assunto que nós tivemos contato dentro da área de clínica médica de pequenos foi com dermatologia. E eu fiquei muito animada, assim, eu achei muito legal. Eu comprei o Kirk, eu estudava, eu achei clássico. sensacional. Paulo, mas eu tenho que confessar que eu tenho uma grande admiração pelos dermatologistas pelo seguinte... As dermatopatias, a não ser que seja uma dermatopatia assim, muito pontual, ela é, como é o caso da atopia, você tem que controlar ela. Então, quando fala em atopia, já me vem direto aquelas dietas de exclusão, aqueles testes que você faz de alergia. Ah, sim. E aí você começa a descobrir que o cão é... E quando você descobre, ainda tudo bem, você sugere tirar o alérgeno. O problema é quando você não descobre. Ou dá alérgico a tudo, né? E aí, então, eu acho que a adesão do responsável é muito difícil. É muito difícil. Não é incomum, assim, na época, no pouco tempo que eu trabalhei com clínica médica geral, aquele tutor que chega descontente, porque ele já passou em 5 veterinários e cada um passou uma coisa, mas também ele não deu seguimento de fato a nenhuma investigação, né? Assim, do começo até o fim. Então, é difícil isso, né? É muito difícil. Muitas vezes isso é do próprio dono do animal, que ele tem que estar participando, né? A gente sabe Mas acho disso. que vai também da habilidade do veterinário. A comunicação, explicar, eu ia né? falar isso. Explicar Quando a melhor. gente atende um caso de segunda opinião, muitas vezes eu vejo que é o dono que eu falo, olha, eu vou ser o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Mas muitas vezes eu vejo que é uma falha de comunicação e paciência, sentar, conversar. Então isso a gente com o tempo vai desenvolvendo habilidades de como cada um tem um perfil, forma, né? o seu jeito de explicar. Quando a pessoa, você percebe que ela já tem pouca paciência, você tem que ser de um jeito ou de outro. Então, assim, é isso, né? Então, aliás, você falou numa época, não mudou muita coisa, tá? Ainda assim, a dieta de exclusão é um método diagnóstico, tá? Então, hoje fala-se alguns testes para ter diagnóstico, mas tudo ainda muito experimental. Mas ainda hoje, no mundo todo, o teste de dermatite atópica, né, o diagnóstico de dermatite atópica é através da dieta de exclusão, a dieta de eliminação, para você excluir que esse animal não tem uma hipersensibilidade alimentar, uma alergia alimentar, ou não tem participação do alimento na alergia. Né? Então, isso não mudou muito. E, como você bem disse, o que acontece mais que eu vejo, em casos que está meio bagunçado, é falha de comunicação. Seja por parte do profissional, que muitas vezes pode estar já cansado, ou, muitas vezes, sim, o perfil do dono do cão, que você fala, olha, não vai, a pessoa não vai ter adesão para fazer isso, né? Então é uma situação bem, bem complicada mesmo. Mas eu acho que um grande ponto que existia antes é que a gente não tinha muita opção do que fazer, né? Era corticoide. Pelo menos até a época que eu atendia a clínica médica, era isso que a gente tinha de opção. Ficava tudo bagunçado. Né? Então era corticoide. A corticoide e aí dava você dieta. Vai usar corticoide a vida inteira? E junto com a fase de dieta, e poderia ficar tudo muito confuso, né? Hoje, graças a Deus, isso evoluiu, né? Sim, na fase de dieta você até poderia, né, usar um corticoide, mas quando você usava muito corticoide e tentar fazer dieta junto, pode confundir bastante na hora de dar um diagnóstico. Não que seja proibido, né, mas de fato aí faz uma confusão, né, bastante na cabeça da pessoa. Então, na questão de diagnóstico... Mas nem só pelo diagnóstico. O que a gente tinha de tratamento era corticoide. Era corticoide, ponto final. Sim. Hoje tem
opções novas, modernas, né? Nesse ponto a veterinária tá bem. Uma área que a veterinária tá bem e cada vez mais, está mudando cada vez mais. O que tem de novo aí? De tratamento para atopia hoje. De tratamento? A gente, né, tem o Apoquel, né? Mas o Apoquel, então, ele é relativamente recente, né? Quanto tempo que tem? 7 anos? 5, 6 anos? 2016. 9 anos. se não me engano, E 2016. foi a primeira droga lançada aí para tratar sem atopia, ser corticoide, né? Homologada assim no Brasil, tratamento sim, né? O classitinib foi a primeira molécula destinada ao controle de prurido para animal atópico, né? Já se usava, vamos falar, ciclosporina, né? Mas ela não tinha então apresentação veterinária, né? Certo. Então a gente refém de corticoide, usava corticoide. Usava ciclosporina, mas então da linha humana, e foi a primeira molécula assim, de fato, segura, né, que você pudesse estar usando, né, foi sim o Apoquel. Então, foi um divisor de água. Até houve, né, me fugiu a palavra, mas a especulação, né, vamos dizer assim, de que talvez a longo prazo a que se propõe, né, porque você tem que começar a dar hoje e terminar só no dia que o cachorro partir, né? Olha, a maioria dos cães que estão usando, assim, a dermatite atópica é muito difícil, pelo menos a maioria dos cães que eu acompanho, não tem sazonalidade, é perene. Então, esse animal ele vai fazer uso. Porque você fala, mas o prurido ele é constante, sim. Até pode não ser tanto, mas o que a gente tem que pensar é que essa medicação, vamos falar, a gente falou do Apoquel, mas não só do Apoquel, né? Hoje a gente, vamos lá, falamos do corticoide, mas inibidores de JAK, né? O classitinib, agora tem o ilunocitinib, que é o Zenrelia, tem a ciclosporina, que é inibidor de calcineurina, né? E imunoterapêuticos, o anticorpo monoclonal, né, que é imunobiológico. Então, essas classes são... Todos eles vão modular a resposta imune. Sim. Antiprurido, né, imunomodulação. Então, são medicações que a gente fala que é terapia proativa. Tá? Ela não é só para coceira. Apesar da gente prescrever, o dono vai lá com o seu animal e fala, olha, é uma medicação, seu animal está coçando, essa medicação vai tirar coceira. Ok, vai tirar coceira. Mas é medicação que ela vai além disso. Ela vai diminuir as crises de mapiodermite, tá? Então, ela vai, uma questão de aquele cão que tem um mau odor, né? Tem aquele odor na pele, uma descamação, enfim. Então, ela não é só para coceira. Então, ela vai desinflamar aquela pele, vai deixar aquela pele numa condição melhor e vai tirar a coceira também. Então, é muito difícil, não é muito difícil, mas a maioria dos cães não vejo assim usando pontualmente. Às vezes, sim, numa situação. Até DAP pode usar essas medicações, né, de um comprimido ali, num período até pode. pontual, sim. Mas na dermatite atópica, geralmente é uso prolongado mesmo, tá? Porque mesmo que você diagnostique qual é o alérgeno, às vezes não é impossível retirar ele. Tem um alérgeno. Porque quando for só, a proteína do frango, não dá mais frango, acabou. Aí se for um alérgeno de ambiente, né, ácaro de poeira doméstica, pólen, então a dermatite atópica, que é isso, então eu brinco, só se colocar esse animal numa bolha, não tem como, bolha, né? Tá. E aí, não entrando aqui ainda na questão de tudo bem, tem a questão da barreira cutânea, o banho, que é importante, tudo isso, mas esse animal precisa de uma terapia âncora, de uma terapia que barre o sistema imunológico, não fazendo a imunossupressão. A gente tenta ao máximo evitar imunossupressores, né? Então, por isso que vê essas medicações inibidoras de JAK, ilunocitinib, classitinib, tem a ciclosporina, né, que é inibidor de calcineurina, então, e tem o anticorpo monoclonal, e cada hora o mercado está mudando. Então, essas medicações ela vai muito além de controle de prurido, tá? Então a gente pode ter diminuição de crise de piodermite,
Então, de fato, foi revolucionário quando Que ela trata a causa da coisa, né? ela vai diminuir. Não, e ela não deixa você, porque tem coisas que são gatilhos, né? Exatamente Então, o gatilho. desencadeou uma coisa aqui, aí vira uma bola de neve e Exato. vai chegar na coceira, né? E às vezes A coceira é o cume da montanha lá, né? E é curioso porque o próprio dono do animal, às vezes a gente prescreve ali até novas recomendações, ou já coloca ali o uso contínuo, enfim, de conversa. E às vezes ele mesmo, ele fala, poxa, 3, 4 meses meu cachorro está ótimo, vou parar de dar. Tentador. Daqui a pouco passa 2, 3 meses, ele volta. O cachorro todo danado lá, ó, viu só? Então, às vezes ele vai tendo, eu entendo, E aí, pra você compreendo. tirar do buraco, fica mais longe, Aí né? a Porque já tem uma terapia infecção reativa. secundária, não sei o que lá. Exatamente. Sim. Então, o próprio dono vai sentindo que é uma medicação que precisa dar continuidade, né? E às vezes não, às vezes a gente vai entendendo. Por isso que não existe uma receita de bolo que a gente fala. Tem casos que sim, você vai entendendo que esse cão ele precisou por um período, mas muitas vezes depois a gente modificou a dieta, porque tem também a associação, a gente chama de dermatite atópica induzida por alimento. Então, dependendo, se você por um período usou essas medicações, enquanto você estava aguardando uma dieta, depois você tirou, então você pode estar conhecendo esse cão e para não fazer crise você pode estar usando por um tempo. Certo. Tá? Então, esses cães têm que ser monitorados constantemente. Eu falo, mesmo que ele fique bem, tem que fazer as consultas periódicas para a gente não ficar também. Pode ser que. E eu faço isso. Eu falo, olha, ele está indo muito bem, vamos então agora rever dieta, vamos tentar propor uma medicação, está indo bem nesse comprimido, vamos tentar agora essa medicação. Então é legal fazer essas modificações, mas programada, né? Para não ficar também uma coisa visando. Do crioulo doido, né? Exatamente. E essas medicações, por exemplo, no paciente atópico, crônico, tem que ser todos os dias. Sim, via oral, todo dia. Tem a ciclosporina, sim, em alguns casos a gente pode tentar dia sim, dia não. Alguns casos mais difíceis, até, sendo bem otimista, até espaçar ainda mais, mas o clacitinib e o lunoxatinib é uso diário, medicação de uso diário. Em dias alternados não funciona. Aí já sair de bula. Sair das recomendações. Eu não faço. Não faço. Tá. Muito bem. Paulinho, se você comentou, a gente comentou aqui bastante, né, que a maior reclamação do responsável para vocês é a coceira, né? Mas o paciente não vem só coçando. O que mais vocês veem de reclamações? Bom, falar assim, ainda posso dizer dentro de coceira, né? É curioso, mas fala assim, se o cachorro está coçando, a pessoa pode falar não, mas daí você pergunta, e lambedura de pata? Nossa, não para de lamber pata. Eu falo, isso é uma coceira. Até uma polêmica isso. Eu tento ao máximo falar. Lambedura de pata quase nunca é estresse. Né? Então, lambedura de pata quase nunca é estresse. E existia, né? Essa máxima que tá lambendo pata, tá estressado. Então, Dá calmante pra ele. Eu atendo, gente. Existe, na verdade, tem a tal da dermatite acral por lambedura, que tem uma causa psicogênica. Tem na literatura isso. Ela é relatada em animais grandes, então talvez um Rottweiler, eu até brinco, um cachorro abandonado. Seria um cachorro que está confinado numa baia sem ninguém. Então talvez esse cão teria uma dermatite psicogênica, sim, porque ele está ali por estresse, né? Mas na minha realidade ali, na minha casuística, eu não vejo isso, essa 100% ali psicogênica, não vejo. O que eu vejo, isso é uma opinião minha, o que acontece? Começa com prurido, o cachorro ele vai lamber pelo prurido que está acontecendo, que é o que acontece na maioria das vezes, que esse cão ali é atópico, ele tem otite, ele faz piodermite, então começa com prurido. Talvez não seja muito diferente da dor. E aí, vocês vão entender. Aí vai doer quando esse cachorro está sem fazer nada, quando ele está assistindo televisão com o dono. Né?
E aí a pessoa vai associar, ela fala, poxa, meu cachorro ele tá sem fazer nada, por isso que ele está coçando. A hora que a gente vai dormir, a hora que desliga a televisão, que a luz está mais, então ele vai lamber. Aí a pessoa fala, ó, porque ele está sem fazer nada, ele quer chamar atenção. Mas na verdade é que ele lembrou daquela coceira que já estava coçando o dia todo, só que durante o dia estava agitação, ele estava no daycare, ele estava com outras atividades, ele estava cheio de estímulo. Aí a hora que deu aquela relaxada, ele começa a lamber. Aí a pessoa, isso, gente, acontece direto. Aí paga mais daycare, aí passeador, e aí viu na internet o sprayzinho e não sei o quê, os produtos disso e aquilo e não sei o quê. Na verdade, a causa não é nada disso, então tem que tratar a doença alérgica, né? Então, lambedura de pata quase nunca é estresse. Aí, lógico, aquela lambedura gera um prazer para o cão, ele vai ficar lambendo mais e vai sim estar perpetuando cada vez mais, vai estar piorando. Exatamente, vai gerar. Então tem um lado ali que de retroalimentação, né? Exatamente, acontece, a gente tenta quebrar isso daí sim, mas o prurido, né? Mas falar que o início tudo começou com um fator psicogênico, não. Existe a dermatite, tem um dermatite acral por lambedura, mas eu não vejo ela acontecer como eu vejo a lambedura podal por coceira, por doença alérgica. Né? Tá. E um outro ponto também que eu fiquei de perguntar enquanto a gente estava falando de atopia, eu esqueci de perguntar, seria a respeito, na verdade essas perguntas você deve ouvir todos os dias, a respeito de banho. Sim. Né? Então, assim, pergunta pro dermatologista veterinário, qual a frequência ideal de banho para um cachorro? Boa pergunta. Na verdade, não existe uma regra exata e não é ficar em cima do muro que eu vou te falar agora. Eu vejo, depende do estilo de vida desse cachorro, depende do produto com que está sendo utilizado, até como a gente estava falando anteriormente. Eu falo assim, minha opinião, se esse cachorro, ele está limpinho, morando num apartamento, tudo muito limpinho, na minha opinião, esse cachorro, ele não sai de casa. Tem um monte de cachorro que a gente atende, gente, que nem sai de casa. Tem cachorro que nem gosta de sair de casa, a verdade é essa. Eu sou super a favor de cachorro, ter vida de cachorro, de rolar na grama, na lama, eu sou a favor disso, sempre fui. Mas tem cachorro que odeia. Ou passeia no condomínio, só anda assim, só faz xixi e cocô. Tem cachorro que está super feliz e ninguém que está julgando ninguém, mas tem cachorro que está super feliz ali dentro da casa. Talvez esse perfil de cachorro nem deveria tomar banho toda semana, que seja a cada 15, 20 dias, ou quando ele se sujar. Né? Se quiser um higiênico ali local, essa é a minha opinião. É até meio contrário do que se imagina. Aquele cachorro que é do quintal, que está morando no quintal, que está ali, é o contrário, deixa ele ali. Deixa ele ali e quando ele estiver de fato encardido, uma vez por mês, cada 2 meses, dá banho. Então não é porque ele está no quintal que ele tem que ficar tomando mais banho, deixa ele ter a vida dele de cachorro. Aí uma outra, que aí sim é o que a gente vê com frequência naquele cliente novo que chega com um cachorrinho com doença alérgica. O animal com doença alérgica, ele precisa de bastante banho. E isso que faz um nó na cabeça das pessoas. Ah, mas eu vi na internet que muito banho predispõe à alergia. Eu falo, não, por um lado, não está tão errado isso que você me falou, porque naquilo que eu acabei de falar, aquele cão que está na hipótese da higiene, que está muito limpinho, tomando banho toda semana, perdão. Ele nem precisaria, enfim. Mas o animal que tem uma dermatopatia, seja ela alérgica, ou está com um quadro de uma desbiose de pele, está precisando de um banho antisséptico, ele precisa de banho com mais frequência, com um shampoo que seja adequado para aquele momento, seja um shampoo que vai ter um efeito para hidratar, emoliente, ou um shampoo antisséptico, um shampoo que tem algum efeito para aquele momento. Tá? E, geralmente, os cães atópicos, que é o que a gente falou bastante até agora, a maioria desses cães são banhos semanais, sim, né? Com shampoo adequado, não é também qualquer shampoo. Então, por isso que... Adequado para aquela fase da doença. Exatamente, para aquela fase da doença. Mais um motivo para ter um acompanhamento. Para ter um acompanhamento. Né? Então, aí, falando de shampoo, aí vai ter um monte de shampoo. Nossa, tem muitas opções, inclusive caríssimas. Eu mesmo, quando eu vou em pet shop, eu gosto de ficar ali zanzando nos corredores, eu falo, gente, eu mesmo tenho que ficar por dentro do que está acontecendo ali, porque tem muita coisa, cada vez mais shampoo, né? Tem muita coisa
E então, o animal que tem uma dermatopatia, ele precisa de banho com frequência, tá? Com shampoo adequado para aquela condição naquele momento, ou se for uma doença crônica, sim, falando da atopia principalmente, ele precisa de banho com frequência. E não é todo o atópico, dependendo do padrão, do tipo de... Se tem atópico que precisa de mais hidratação, tem atópico que precisa de mais controle de oleosidade, tem atópico que precisa de mais antisséptico. Então, depende do atópico, não é tudo igual, né? Então, é isso. O atópico controlado, ainda assim, ele precisa de banho Ainda semanais. assim, isso ainda assim, porque o banho ele faz parte, né? Tem uns pilares ali que a gente faz, né? Monta um tratamento e é muito importante o banho. Então, o banho não mesmo quando ele estiver controlado. mesmo controlado. Isso colabora até da terapia que a gente acabou de falar. Ela sozinha não faz milagre, né? Ela ajuda, é importante a terapia proativa que precisa, medicamentos, ok, mas ela sozinha não é só ela, né? Ela precisa, esse animal ele precisa ter até um antipulgas eu coloco ali no controle do coma tópico. Não sei se o coma tópico pega uma pulga. Sim. Nossa, aí aí tudo. outro gatilho deve Exatamente. ser, né? Então, o tudo banho de é novo. sim importante para o cão com dermatite atópica, é crucial. E todos os atópicos, eles são diagnosticados excluindo as outras doenças, Sempre, né? sempre. É um Né? diagnóstico de exclusão. Não tem um exame que você faz e fala, olha, aqui tem tal Então, característica por no exclusão, sangue. por exclusão sempre. Aí E aí outra, você vai excluir principalmente a DAP e É. a alergia alimentar. sim, ainda antes disso, né, que isso lá na fase já do final, até poderia, um cão que está se coçando, você poderia prurido, descartando, no começo de tudo a gente falou de Demodex, né? Uhum. Você até pode não comer bola, Sim. excluir uma Demodex, né? Acontece. Sim. Então, já aconteceu de chegar lá, esse cachorro está com prurido, a gente não sabe mais o que fazer, você até fica meio assim, como, né? Ele é uma Demodex. Então, é o básico, né? Mas aí excluiu a causa de prurido, aí lá já alergia. Excluiu o DAP, aí excluiu a hipersensibilidade alimentar, uma alergia alimentar. Que acho que é a fase mais difícil. A fase pro mais responsável, difícil, né? Pro tá? tutor. E aí, a maioria das vezes, acaba concluindo dermatite atópica. São os alérgicos de ambiente, né? E aí, né, até fala-se muito, né, como você falou, de um teste alérgico, né? Aí tem um prick test, um teste sorológico. Aí isso também faz um nó na cabeça das pessoas. Muitas vezes a pessoa chega até o consultório querendo o teste alérgico, que viu na internet, ou que alguém falou. O que são esses testes alérgicos, né? O teste alérgico, eu confesso assim, esse nome, né, para o leigo, isso gera confusão. E quando ele vê lá o resultado desses exames, faz ainda mais confusão, faz um nó na cabeça da pessoa. O teste alérgico, um prick test, aquele teste que faz o prick, ele não dá o diagnóstico da dermatite atópica, tá? Ele só serve para embasar se o animal já concluiu o diagnóstico da dermatite atópica através da dieta de exclusão, e ele é atópico. Ele serve só para direcionar e embasar para a gente tentar a imunoterapia através daquelas vacinas, né? Então, que é uma coisa que também... Ele não é um teste diagnóstico. Ele não é um teste diagnóstico, exatamente. Tá? Então, é um teste que ele só serve para embasar. E aí também, a gente cairia... não é polêmica, não gosto de falar esse termo, mas aí cai também já numa outra discussão, o quanto isso vai mudar, vai responder bem ou não, até qual a idade que seria melhor. Então, isso já é até um assunto mais polêmico. Eu não trabalho... Isso seria a aplicação da imunoterapia. Imunoterapia, você tá se referindo exatamente. à imunoterapia. Eu estou me referindo Se à ela é eficaz ou imunoterapia. não. Que são as sim. vacinas São as específicas vacinas, para aqueles antígenos que você testou. Exatamente. Até lá naquele começo, a gente trabalhou com imunoterapia, quando não se tinha o oclacitinib, que foi o primeiro. Eu confesso, eu fiquei quase 2 anos com os pacientes fazendo bastante imunoterapia. Então, assim,
Hoje eu não faço mais. Verdade, eu lembro Você disso. lembra, né? Então, assim, e vai mudando protocolos, enfim, eu tenho colegas que fazem. Quando eu vejo um paciente que, até pelo dono, ele está... Eu vejo que é um perfil que pode bem, eu explico para ele com calma do tempo que isso pode levar, da resposta, que a gente sabe que não é uma coisa que vai ser um divisor de águas, né? Que pode, às vezes, poupar um pouco de uma medicação. Então, em alguns casos, não é com muita frequência, eu encaminho para colega que faz, mas eu mesmo não faço imunoterapia porque tem isso. Mas o que mais acontece, quando a gente está falando de diagnóstico, é a pessoa chegar lá, ou às vezes com resultado, eu fiz o teste alérgico, ele está aqui, está falando isso, e vai você, então, com jeito de explicar para a pessoa que, olha, não é porque tem aqui esse resultado positivo, ou que reagiu aqui, que seu cachorro é alérgico a isso, né? Então, isso é também outro assunto polêmico ali, que a gente tem que ter cuidado na hora de abordar, né? Então, as imunoterapias, né? Sim, mas de qualquer maneira, mesmo que não seja para imunoterapia, isso é ignorância minha, então você, por favor, me esclareça. Sei lá, quais são aqueles vários pontinhos ali, né? PRIC, o PRIC, Quais são os alérgenos, os 3 mais comuns, sei lá. Fumar cigarro, mais comum pólen... o ácaro da poeira doméstica, né? Os dermatofagoides, né? Tem os 2 principais, pólen de gramíneas. Então, esses são os principais. Então, né? vamos supor que você foi lá e você fez esse teste. A pessoa chegou com esse documento, com essa coisa, achando que então achou a causa, né, da atopia. Você vai explicar tudo, mas de qualquer maneira, você vai conduzir esse quadro clínico de acordo com isso. Fala assim, então, passear no Ibirapuera para ele não é legal. Nesse sentido, apesar desse resultado, não é porque reagiu que né, por isso tem essa discussão, mas faz todo sentido. A gente pode diminuir a exposição ao alérgeno. O que eu quero dizer assim, a respeito da sensibilidade do método. Assim, se houve uma reação ali grande, de fato, o paciente tem isso uma discutido até na medicina, na pediatria, quem trabalha com a imunoterapia. Mas é legal usar, como é isso que eu entendi, mas usar como falar, olha, está reagindo a isso, então vamos tentar evitar diminuir a exposição. Mas daí, até emendando os assuntos, eu tenho uma visão, gente, eu falo assim, o que é imunoterapia? Vai pegar o extrato daquilo e a gente vai começar a fazer a imunoterapia, né? Demora um tempão, enfim, eu não trabalho com isso, mas aí tem os meus colegas que eu encaminho que poderiam fazer. Eu vejo, na minha opinião, se o cachorro ele tiver a vida de cachorro, como a gente estava falando anteriormente, ele vai ter uma exposição natural a isso. Esses alérgenos da vida, esses alérgenos de ambiente, essa substância. Então, ele pode estar fazendo uma imunoterapia espontânea, ele pode estar natural, né? Então, isso que eu vejo, né? Então, talvez, quando é permitido, o animal ele pode ter essa imunoterapia, né? Então, eu acho que a imunoterapia tem que ser bem conversada com o dono do cachorro, explicar desse jeito que a gente está falando, e tem perfis, né? Então, se é aquele cachorrinho que vai ficar confinado num apartamento, talvez uma certa idade, até uns 5 anos, talvez seja um paciente interessante, explicar para ele, olha, a gente pode ter sim uma resposta legal, ou pode ter uma resposta muito parcial, que ainda assim vai depender de medicação, mas a gente pode estar reduzindo ou numa medicação diferente. Então, é explicar. Agora, o que eu mais vejo é a pessoa chegar com o exame, pensando que aquilo foi um método para diagnóstico, ou que então, elaborando, né, com base naquilo, elaborando a tal da vacina, a gente vai ter uma cura. Né? É muito ruim, muito difícil já querer vender isso, não gosto disso, claro, né? Então, isso que é meio é ruim, né? É quase que um paliativo, né? Assim. Então, isso é a polêmica
eu não gosto de falar polêmica, mas gera um zum em cima Até dos porque testes é alérgicos. A eterna controverso o discussão. próprio discurso, né? Exato. É bom, mas pode ser que Sim. seja a própria exposição seja uma E imunoterapia. deu reagente, mas pode Mas aí não você ser. fala, mas então era melhor não ter, né? Quantas pessoas, seres humanos mesmo, Uhum. tem alergia a pó. Nossa, aí vive naquela casa assim, que é tudo É. aspirado, que não tem um... E lembrando que tem um custo também, né? Então eu falo que invista o dinheiro numa terapia. E hoje a gente tem tratamento extremamente seguro. Então, assim, se for para investir o dinheiro, invista de fato No que vai resolver. num tratamento que vai ser efetivo. Né? Então, por isso que muitas vezes eu consigo explicar com calma para a pessoa e falar, olha, vamos por essa linha que se o que está te incomodando é a coceira, vamos fazer uma coisa efetiva. Não vamos esperar um ano para saber se vai ter uma resposta. Saber se vai. Talvez se for aquele perfil mais ameno e a pessoa está de acordo, não, eu acho que dá para a gente tentar minimizar um pouco e paralelo a isso a gente tentar alguma... Aí sim, se for uma... Aí tem perfis que não é tão comum, mas eu consigo às vezes ver um que se encaixa nisso. Aí eu encaminho para um colega que trabalha com imunoterapia. É importante mesmo, a gente sentir, né, o cliente, conhecer, escutar, né? Escutar, isso faz parte da escuta. A experiência também, né? De você ver esse daqui não vai, nem vai descompensar em um ano. É curioso, até assim, é muito assim do perfil, é até difícil falar assim, explicar o perfil, né? Mas cada um dentro da sua especialidade sabe... na hora que você conversa, você vai sentindo, né? Como se comunicar com aquela pessoa. E então, ainda no diagnóstico, não, porque eu estaria errado, né? Porque a gente acabou de falar que esse PRIC não seria um teste diagnóstico. Tem o sorológico também, tem sangue, mas o PRIC é o que eles mais utilizam, quem trabalha com isso. O sorológico seria... Só a coleta de sangue. Sim, mas sorologia você vai para testar anticorpos específicos. Quem trabalha com isso usa mais o PRIC, mas daria para fazer o sangue, né? Coletar o sangue. Mas como que é? Me explica melhor. Ele é via coleta o sangue, você manda coleta o sangue, aí vem o resultado baseado no... Mas para os mesmos antígenos. Você vai ver se tem corpo para esses mesmos antígenos. Aí, então... Mas aí o que eles mais utilizam hoje é o PRIC mesmo. Que é Entendi. Que é mais... Mas para diagnóstico, se a gente for pensar em histopatologia, qual que é a utilização do histopatológico de pele, né? Na sua rotina? É para doença autoimune. Tá. Na parte oncológica poderia estar utilizando, mas na dermato daí teria mais um viés pro onco, mas na dermato autoimune. Aí, Doença autoimune. A gente pede o histopatológico, sim. Tá. Porque no final das contas a gente, como puxando a sardinha para o nosso lado, né, já que somos um centro de diagnóstico, fiquei aqui pensando, né, em termos de diagnóstico, que a gente tem raspado de pele e os outros diagnósticos eles são típicos. Né? As culturas, sim, sem dúvida, cultura e antibiograma. Aliás, antes de vir para cá, acabei de pegar um caso de uma bactéria multiresistente, então a gente precisa muito de apoio de laboratório, né? Sim. Eu sozinho em clínica, no consultório, eu faço o que eu preciso para o momento, né? Eu faço ali rapidamente um raspado, uma citologia para rapidamente poder me guiar, né? Mas eu preciso do suporte de laboratório sempre, né? Não tem como nesse caso, antes de vir para cá, como é que eu ia conduzir ali um caso de piodermite sem uma cultura antibiograma. Né? Então, a gente vai precisar sempre do apoio do laboratório. Muito bem. Mas de exames mesmo complementares são esses, né? Assim, e talvez uma otoscopia. Autoendoscopia, sim, né? Mas basicamente isso. Muito bem. Então a gente falou aí das dermatites atópicas. Tratamento, né? E tem outra coisa que eu acho que é muito comum, que são as otites, né? Que daí ela já está dentro da... 75% das otites são secundárias à atopia. À doença alérgica. Ou seja, então não é aquela água que entrou no ouvido na hora do banho. Bem lembrado, não é.
E nem é aquele monte de pelo que o pessoal arranca do conduto auditivo. Pelo amor de Deus, não. E deve-se fazer isso? Não, tração mecânica do pelo, nunca. Eu sempre achei que isso aí Pode ser. é onde começa, né? Aí você irrita. Aí o cachorro começa a balançar a cabeça porque ficou irritado porque arrancou o pelinho. Aí vira um Exatamente. samba do crioulo doido. Sim. Então, assim, otite não é causada por água que entra no pet shop. Eu até brinco, eu falo, eu canso de defender pet shops que eu nem conheço, mas eu falo, não foi a pessoa que deixou entrar água, né? E tirar pelo, puxar, né? Isso é horrível, você tá... Mas venhamos e convenhamos. Agora eu vou de novo ser advogada do diabo. Eu vou falar como responsável, né? Como dona do cachorro. Mesmo que você não faça a tração mecânica dos pelos do conduto, geralmente é depois do banho que o animal apresenta vermelhidão no ouvido. Aí vamos lá. Se não estou acusando, mas se lá manipularam de um jeito... Ou talvez de tanto, até de tanto limpar, porque também Perfeito, tem um negócio de tanto perfeito. limpar. Sim. Aliás, põe o seu isso pelar sim. e enfia o cotonete. Que é hábito, né? Aliás, o excesso, né, de limpeza, você está mudando o microbioma desse conduto auditivo, mudando o pH, você está alterando ele. Então, assim, aquele cachorro que vai com frequência num pet shop tomar banho e uma questão de higiene, seja qual for o produto que está sendo aplicado, vamos passar um produto aqui, por mais neutro que seja, não sei, mas que usa uma essência ali para dar um cheirinho, você pode estar, sim, modificando o microclima ali, mudando, alterando. Pode fazer um processo alérgico Ou também, né? predispondo, sim. Né? Eu Então, acho que você acaba predispondo, porque, sim. gente, tem alguns buracos que não é para ficar mexendo. Não é para ficar mexendo, mas tipo isso glândula, sim. né, de cachorro. Por que o pessoal Também, espreme a glândula? também, se Porque ela- aí na hora que liga o soprador, o cachorro assusta, solta a glândula, ele estraga o banho. Exatamente. Então, é outro vamos assunto. apertar a Nunca pensei por glândula. esse É lado. sempre assim, é sempre Ela assim. vai estar produzindo, você vai estar tirando, ela vai estar produzindo. Então, mas aí inflama, aí vira E né? a orelha também. Então, não é para ficar mexendo onde está quieto. Sim, né? não, porque a recomendação nossa, quando a gente vai ao otorrino, não coloca o cotonete dentro do conduto, você vai limpar por fora. Aí Sim. chega lá no cachorro e faz, nossa, até Faz, lustra, passa lustra-móveis toda Ainda semana. passa o produto, né? Pra É, tirar entendeu? tudo mesmo. Aí, nos cães que têm otite de repetição, aí com orientação do veterinário, aí tem os produtos que são adequados para uma limpeza constante, seja que tem um pH mais fisiológico, que tem um pH nem tanto, mas aí sim esse cão ele precisaria de uma limpeza constante, mas depois de uma orientação. Sim. Mas aquele Essa é a cachorro que não exceção tem da regra, né? exceção, agora aquele cão que não tem absolutamente nada e um profissional do banho ele quer para agradar o dono fazer uma higiene ali, jogar um produto qualquer, ou que seja um produto Ou que seja bom. até procedimento do pet shop mesmo. Exato, limpa ó, o a gente vai ouvido. só jogar um produto que pode dar um cheirinho agradável. Sim. Pior ainda, puxar um pelo, ou que seja sem Fora puxar, dor, só de né? cortar. Então, assim, o pelo ele tem sua função ali, então deixa quietinho. Né? Alguns casos raros, você até pode, uma otite supurativa, precisar Sim. remover um pelo ali, ok, mas isso não é para ser feito de maneira rotineira de manutenção, né? Não é para ser feito desse jeito. E falando então, aproveitando de otite, quando a gente fala em ablação do conduto, Sim. em que situações você acha que é indicada? Falando em otite, quando a gente tem uma otite estenosante, crônica, né, na maioria dos casos, e você já não tem um tratamento clínico que está sendo efetivo, e é uma otite que está persistindo. Que acaba virando uma barreira mecânica ali mesmo, né? Sim, Não tem como. neoplasias, aí já é um indicativo de ablação. Já chegou num limite, né, que já até podendo levar a um quadro neurológico, então já tem indicação de ablação, mas já chegou no extremo, né? Muito bem. Muito bom. Eu acho que era isso, né? Conversamos Bastante. mas E aí, realmente, pra então... finalizar, então, Paulinho, só a última coisa. Umas dicas aí, então, em relação a
banho, você já falou, e ectoparasitas? Sim, é o básico, é importante, é não esquecer, né? A gente tem casos de animais atópicos, foi o assunto principal, né? Mas tem muitos atópicos que saem do controle nessa época que a gente passou agora. A gente está gravando, acabamos de sair da época de verão, enfim, que saiu do controle pelo básico, né? Pulga, né? Pelo básico. Então, e ter esse ser constante, né? Ter acompanhamento constante. Isso não é porque ele está indo muito bem, controladinho, né? Então é importante esse paciente. Será que ele está precisando da dieta hipoalergênica? Será que essa dieta hipoalergênica está sendo mais calórica? Tem um gasto? Então, assim, tem que ser acompanhado constantemente, exames periódicos. Então, tem a questão dos banhos, dos shampoos, né? O que ele precisa naquele momento. Exato. Então, e a outra dica seria exponha, né? Com certeza. Então, tudo isso acho que na verdade, para todas as áreas, né? Então, com certeza. Não é porque está indo tudo muito bem que não vou mais conversar com o veterinário, né? Então, tem que ser... Não, porque depois para resgatar lá, na hora que já caiu no poço, é muito mais sofrido, é muito mais caro, né? Muito mais trabalhoso. Exatamente. A terapia dermatológica, ela é trabalhosa, né? Sim. Os banhos são trabalhosos. Com Dependendo da... Shih Tzu é pequeno, mas eles têm pelo longo, né? Via de regra. Pega um Golden. Golden tem bastante Bernese. dermatopatia. Muito. Talvez das raças dos grandes é o que eu mais atendo com doença alérgica, é o Golden. Aí fica caro, hein? Que delícia. Mas acho que é mais caro que o meu corte de cabelo, caro. o banho de um Golden. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Muito bem. Pessoal, então acho que a gente fica por aqui. Quero agradecer mais uma vez, então, ao Dr. Paulo, que elucidou aí uma série de coisas, né? Inclusive assuntos polêmicos, sim, mas não no mau sentido. São assuntos controversos, talvez fique polêmicas melhor, né? Necessárias. Isso, ou polêmicas necessárias que a gente precisa conhecer, entender, até para poder orientar, né, os responsáveis da melhor maneira possível. Quero agradecer a presença de todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve agora. Se você puder dar um like para a gente, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Então isso também nos ajuda. E ative o sininho, porque no próximo podcast você vai ser comunicado. Um abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigado. Valeu.